Hoje o nosso tema trata sobre essências e aparências. Todos nós que estamos na face da terra nos preocupamos com a nossa aparência. Por exemplo, na noite de hoje, para vir proferir essa palestra, eu me preocupei em ficar mais bonita do que normalmente eu já sou. Não sei se consegui uma bravura tão espetacular dessa. Mas a essência a gente não se preocupa. Saber quem eu sou, como eu estou. E a gente deveria ter essa preocupação constante, porque nós temos data de chegada, mas temos data de partida. E não sabemos qual é a data que temos que retornar. Será que retornamos melhor do que o que chegamos? Será que hoje eu sou melhor do que ontem? A doutrina espírita, para mim, é o consolador prometido por Jesus, porque ela vai além de esclarecer que existe vida após a morte. Ela nos consola que as dores que nós estamos passando aqui, na verdade, é porque nós ainda não mudamos. Nós nos debatemos, eu sempre digo, ninguém veio aqui para sofrer. Que pai justo seria esse? Na verdade, seria injusto. Se nós viéssemos para cá, não lembramos do passado. Uma pessoa outro dia me perguntou assim: Marciane, mas se eu não lembro que eu errei, por que eu tenho que pagar? Porque aquele a quem eu feri lembra. Jesus, a espiritualidade amiga, também lembra. E eles contam com a nossa melhoria e nos oportunizam vir aqui para a gente sair daqui melhor. Aí nós temos as adversidades e a forma como nós encaramos essas adversidades é que vai dizer se nós já melhoramos ou se estagnamos. E aí o Espiritismo consola que ninguém é vítima, todos recebemos o que merecemos. Uma coisa que eu gosto de salientar é que as pessoas dizem assim: então se eu matei, nessa eu tenho que ser assassinado? Não necessariamente. Porque vamos imaginar que eu estava lá na equipe do Hitler e eu sou responsável pelo desencarne de 1000 judeus. Então eu tenho que morrer 1000 vezes, partindo do princípio que depois que morre acaba esta encarnação, eu terei que ter 1000 encarnações. E eu preciso ter apenas uma. Se nessa uma eu souber agir direito, seguindo os preceitos de Jesus, amando e servindo, perdoando e sendo indulgente com as imperfeições alheias, eu já vou voltar bem melhor e só vou precisar desta. O difícil é isso. Não é que eu tenha que morrer. Os Espíritos dizem no livro dos Céu e Inferno que nós podemos pagar milhões de pecados por amor. Se eu souber amar, se eu levantar os caídos da estrada, aqueles débitos que eu tenho que resgatar, que estão guardados, estão no meu arquivo do perispírito, eles vão ser apagados a cada bondade que eu faço. Mas a cada bondade que eu faço, sem contar, estou fazendo bem, será que estão contabilizando lá em cima? Porque a gente se preocupa. A gente se preocupa até de lembrar para o outro: ó, te lembra que eu fiz isso para ti e agora tu não está me ajudando? É natural da gente, porque faz parte da nossa essência. Está lá no fundinho da gente e vem à tona. O problema da nossa essência é que vem à tona no momento das adversidades. E aí nós vamos nos preocupando com as aparências e vamos esquecendo de tratar o que está doente, que é o nosso espírito. Com isso, o que é que acontece? Muitos de nós se revoltam com a divindade, porque não entende que está sendo, digamos, colocado em prova e que tudo passa, vai passar, não vai durar muito tempo, a não ser que eu continue esperneando e achando que Deus é injusto e que eu não merecia. É aquilo que eu sempre digo nas minhas falas. Quando acontece um problema, a gente diz: menina, eu não merecia passar por isso. Fulano era que devia estar passando por isso, porque fulano faz isso e eu não faço. A gente ainda dá até o endereço para onde a desgraça tem que ir. Não mudamos nada, continuamos os mesmos. Porque que muitos dos nossos irmãos enveredam pelo suicídio. Porque na sua essência não foi tratada e eles são cobrados de forma indireta. E faltamos nós com a nossa caridade em 2 momentos. Quando nós enlouquecemos alguém ou tocamos na ferida da essência daquela criatura, não sabemos a fragilidade dela e ela comete o suicídio. Faltamos com a nossa caridade. Aí faltamos novamente quando a criatura se suicida e a gente, por um momento de loucura, de insanidade, eu prefiro colocar assim, diz: foi um fraco, eu jamais faria isso.
Quando eu escuto alguém dizer isso, eu digo, pelo amor de Deus, não abre a boca para dizer besteira. Porque às vezes aquela criatura, por a gente estar comentando, está bem ali. E nós temos imperfeições, nós temos lepra no espírito. E é fácil de um espírito aflorar esse problema. Basta desnortear tudo dentro da nossa casa. Todos nós podemos passar por qualquer problema, não existe imunidade. Não é por eu estar na doutrina espírita há tanto tempo, por eu ser palestrante, que eu possa dizer, jamais eu vou fazer isso. Na minha consciência e no estudo da doutrina, o que cabe a mim dizer é, meu Pai, dai-me força para que eu, no momento de desespero, não venha fazer isso. Quem passou pela dor sabe do que eu estou falando. Homicídio. As pessoas matam e se matam exatamente por não trabalhar a essência. Vem a loucura, vem a insanidade, aflora porque sabe que tem aquilo. Nós pais, nós professores, muitas vezes afloramos a essência em débito dos nossos alunos, dos nossos filhos. Quando a gente provoca, quando a gente estimula a criatura a reconhecer duramente que tem aquilo que a sociedade cobra, aquilo que eu não aceito. Quando a gente olha para um filho e diz assim, esse menino é muito danado, menino, tu não tem jeito não. Ele vai crescer sabendo que não tem jeito. Ele vai saber que ele é o capeta da história. Eu tenho um aluno que eu disse para ele outro dia, meu filho, tu és lindo, tu é o melhor menino que tem aqui nessa sala. Logicamente que eu estava com o dedo cruzado, com medo de ir para um umbral quando eu desencarnasse. Porque era a maior mentira que eu estava proferindo, porque o menino era terrível. Eu fiquei a pensar, meu Jesus, que falta de sorte a minha esta criatura ter sido escalado para ser meu. Mas como Deus sabe o que faz, e quando eu disse isso, ele olhou para mim e disse, oh não, a mamãe disse que eu sou o diabo. Eu digo, não, meu amor, pela tua beleza o diabo é feio e você é lindo. Ele disse, mas eu não presto. Eu digo, presta, eu cá comigo, não sei para quê, mas a gente tem que dizer que presta. Porque se eu disser que ele não presta, ele já sabe, porque a mãe dele está lá todo tempo, a família. Compete a mim suavizar. E um dia, a gente pensa que não reflete, mas a gente vai ver em algumas histórias que eu vou contar aqui, que um professor tem um efeito bombástico na vida de alguém. Marca, traumatiza. Ao mesmo tempo pode suavizar. Esse garoto, quando ele tiver homem, entrando pela marginalidade, se for o caso, ele vai lembrar, mas se a professora Marciane me ver, ela vai se decepcionar. Talvez Jesus amplie a percepção dele naquele momento para que ele não faça, lembra da professorinha lá do passado. E aí ele vai agir diferente. A reencarnação nos é dada exatamente para a gente tratar o nosso íntimo, aquilo que a gente traz de pior em nós. E só nós somos capazes de saber a parte ruim que nós temos na vida. A questão é que a gente não enxerga que temos defeito e usamos o verniz, nós da doutrina espírita. Eu não posso atacar os evangélicos nem católicos, eu tenho que tacar o pau mesmo nos espíritas. Porque a gente diz assim, são espíritos que a gente recebe, são os filhos da gente. A esposa é aquela companheira que veio da eternidade, da espiritualidade para me ajudar. A gente sabe tudo isso e diz em palestras, diz em reunião de desobsessão, mas quando a gente chega em casa, que fecha a porta, tudo muda. Aquele filho a gente deixa de ser o pai amigo que a espiritualidade usou para ser o carrasco de hoje. Aquele marido deixa de ser aquele companheiro que Deus enviou das zonas celestiais para me ajudar, para ser um despacho na minha vida. A gente olha e diz assim, eu tenho uma amiga que ela diz, eu não sei o que eu vi naquele meu marido. Eu digo, por largue ele que eu quero. Porque Deus já lhe deu demais e a mim ele não deu nada. Largue para você ver. Eu só não vou dizer quem é porque está aqui presente. Né? A questão 654 do Livro dos Espíritos explica que quando nós fazemos isso, na verdade a gente tem a religião de boca. Nós somos espíritas de boca. Porque a prática, o maior laboratório que nós temos é na nossa casa. Porque lá é terrível. Gente, tem colega de trabalho que eu só trabalho porque é o jeito. Mas quando dá 5 horas, ela vai para a casa dela, eu vou para a minha casa, beleza, maravilha. E as criaturas que estão lá na minha casa? Lá é que é o laboratório, que eu não posso botar para correr. Eu tenho 2 irmãs que eu tenho muita vontade de botar para fora. Mas já me disseram, se botar nesta, vem na outra siamesa. Eu digo, pois fica. Elas também estão presentes.
Carl Jung diz assim: quem olha para o exterior sonha, viaja. Agora, quem olha para o seu interior desperta. E a doutrina espírita vem para fazer isso. É o nosso despertar agora, enquanto nós estamos aqui. Para a gente não se deparar com uma realidade nua e crua do outro lado, dizendo: meu Deus, eu perdi todo o tempo. Eu poderia ter trabalhado a minha paciência para suportar aquele parente, porque foi tão rápido que eu fiquei com aquela criatura. E o mais atormentador é agora, enquanto nós estamos aqui e o outro vai embora. E a gente diz: poxa, eu podia ter amado mais, eu deveria ter abraçado mais, ter perdoado aquela criatura, ter dito bom dia para o meu marido, embora ele não merecesse, mas olhasse e disse: bom dia, obrigado minha gente, porque vamos pensar. Homem merecia um bom dia especial, porque homem ele é bonito de toda forma, banhado, desarrumado, acordando 6 da manhã, mas a mulher não. Mulher quando acorda é o cabelo em desalinho, os olhos inchados, e ele olha, coitado, e diz assim: meu Deus, onde era que eu estava quando eu casei com essa criatura? Daqui a pouco ela fica linda, mas naquele momento é um impacto que pode causar até o desencarne do desinfeliz. E a gente não pensa nisso, poderia olhar e dizer: meu amor, bom dia, porque ele olha e diz: meu Deus, mas ela é feia sem maquiagem, mas é tão educada, tão carinhosa. E aí a gente vai levando a vida de uma forma prazerosa e vamos trabalhando a nossa essência, trazendo para nós, trocando a impaciência pela paciência, a reclamação por dar mais amor, por agradecer por tudo que nos acontece na vida, porque nada acontece por acaso, tudo tem uma razão justa de ser. Até mesmo as grandes catástrofes, os acidentes que a gente ouve no noticiário e diz assim: mas não merecia. Não é? Ontem, foi dia 29, o acidente ontem desses 3 rapazes. A gente para e diz: meu Deus, não estamos defendendo ninguém, nem acusando, nem temos moral para isso. Mas será que Deus foi justo com rapazes tão jovens? Ele tinha um futuro pela frente, mas que futuro? Obviamente que a gente nunca pode chegar para um pai e para uma mãe e faltar com a caridade dizendo isso. Mas a gente entende que tudo tem uma razão. Daí vem a nossa fé na divindade, porque senão Deus seria injusto. E não há injustiça. Recebemos o que necessitamos para melhorar. Talvez nós estamos aqui chorando. Quando a minha mãe desencarnou, um palestrante na minha cidade foi fazer as honras na hora do sepultamento e ele abriu o evangelho e quando terminou ele disse: engraçado, todos aqui choram. E ela do lado de lá sorri, porque tem amigos e familiares nesse momento fazendo festa com a chegada dela. Eu gravei essas palavras e realmente o reencontro do lado de lá, a alegria que ter deixado aquele fardo pesado e saber que passou por aqui e cumpriu tudo aquilo que foi determinado, ou bem boa parte do que foi determinado, porque a gente não consegue cumprir tudo. Mas que não há injustiça. No livro Reencarnação e Vida, de Amália Domingos Soler, ele tem várias histórias, esse livro. E uma das histórias eu trouxe para nós na noite de hoje, de um jovem que foi, na época do Império Romano, ele foi preso por ciganos. Os ciganos prenderam ele da seguinte forma, prometendo para a família que levaria para ele conhecer o mundo e depois ele voltaria com conhecimento e riqueza. A família era muito pobre e a família deixou. Era um jovem de 16 anos. E ao sair de lá, ele sofreu todas as torturas morais e físicas que podia. A ponto dos ciganos colocarem ele num caixão de vidro, com as pernas amarradas para baixo, que ninguém conseguia ver, e ele chegava em praça pública e dizia: ele é um monstro, ele é um selvagem, por isso que está amarrado. E assim ele passou 10 longos anos da vida dele. E era o desespero, porque o idioma que ele falava, as pessoas não entendiam, e ele não entendia o que as pessoas falavam. Até que eles foram para a França. E na França ele começou a entender, por misericórdia divina, porque ele deixou de se debater. Ele deixou de acusar Deus de injusto, que ele não merecia, que ele queria estar com a família dele. Eu acho que mais ou menos ele disse assim: aqui
é o meu lugar e eu tenho que agir da melhor forma possível. É isso que eu tenho nesse momento, pois é dessa forma que eu vou aceitar. E ele parou de se debater, de brigar, de xingar, porque quanto mais ele fazia, mais o corpo dele era torturado. Ele perdeu, ele ficou paraplégico, as pernas não moviam mais nada, os braços foram ficando dormentes, também imprestáveis. Até que depois de 10 anos, ele é encontrado por um francês e ele já tinha resolvido aprender o francês, ao invés de se debater, passar a entender aquilo. E esse francês era médico e comprou daqueles ciganos e levou para casa. Com isso, o que acontece? Ele tratou desse rapaz, devolveu a ele a liberdade de estar naquele caixão e a exposição ao ridículo, mas a movimentação de pernas e braços ele não conseguiu mais. Mas ele conseguiu fazer da vida dele o melhor que podia, dentro das suas limitações, sem reclamar. O tempo passou e essa médium que escreveu esse livro teve a curiosidade de, numa mesa de desobsessão, procurar saber o que era aquela criatura. E aquela criatura era um gênio, um sábio, na última encarnação, rico, poderoso e que tinha o prazer de amarrar as pessoas e causar mutilações no seu corpo. Essas mutilações deixavam as pessoas paralíticas, mas qual era o objetivo deles? Com aquela lesão, ele procuraria atiçar o cérebro. Ou seja, ele não tinha prazer com os gritos de tortura daquelas criaturas, porque ele achava que valia a pena. Depois ele iria descobrir pessoas inteligentes naquelas pessoas. Aí a gente acha assim uma coisa horrível do outro mundo. E onde é que isso tem a ver com o nosso tema essências e aparências? Hoje, não criticando de forma alguma, temos irmãos nossos que ainda sentem o prazer de colocar os galos para brigarem. Graças a Deus, hoje eles colocam só os galos. Na época passada, era que botavam irmãos para brigar nas arenas. Felizes serão quando não precisarem mais fazer isso, quando trabalharem a sua essência de sentir prazer com o desprazer do outro, mesmo o outro sendo um menor. Tem pessoas que mutilam os pássaros, cegam os pássaros, porque existe uma crendice que os pássaros, quando são mutilados, quando eles ficam cegos, eles cantam mais. Somos nós. Nós não mutilamos pássaros nem botamos galos em briga, mas nós enlouquecemos os nossos irmãos, principalmente os da nossa casa, os companheiros de jornada, aquelas criaturas que a gente encontra e não gosta ou não aceita uma forma da pessoa ser e agir. E de certa forma a gente procura, lá na nossa essência, uma forma de torturar aquela pessoa ou levar ao público o erro daquela criatura. A cura da alma depende da reforma que se processa em nós. As pessoas dizem assim, Marciane, depois que inventaram o espiritismo, não tem mais doença, porque tudo é espiritual? Não, mas tudo começa no espiritual. Tudo vem lá da minha essência que eu estou alimentando e é uma forma da espiritualidade nos acordar, trazendo para nós as dores, as doenças, os problemas, para a gente parar e dizer o que é que Deus está querendo me alertar. É aquele alertazinho que fica. E ao invés da gente fazer isso, ao contrário, a gente para e diz, mas eu não merecia passar por isso. Ao invés de dizer, obrigada, meu Deus, por estar me dando essa oportunidade de curar o meu corpo, trazendo doença para ele, livrando o meu espírito, porque é do espírito que a gente precisa. A aparência que a gente trabalha tanto, nós vamos deixar no túmulo, mas cedo ou mais tarde não escapa ninguém. Agora a essência nós vamos levar. Não adianta eu, Marciane, não me melhorar em nada e chegar na pátria espiritual cheia de mazelas e dizer, não, mas eu era gente boa. Quer ver? Vá lá no Lex, pergunte às pessoas do Lex, todo mundo lá gosta de mim. Todo mundo me achava maravilha. Vá no João Nunes Maia. Ave Maria, eu sou uma pessoa muito amada. No meu trabalho, vai, pergunte a alguns, não pergunte a todos, não. Na minha casa, não, acho que eles mudaram de endereço, não vai ser fácil de vocês encontrarem. Não adianta, porque lá vai estar na minha aura a cor daquilo que eu carrego no meu espírito, que é a minha essência. Se ela vai
roxa, se ela vai vermelha e não vai tão branca quanto eu gostaria que fosse, foi o tempo que eu perdi aqui cuidando apenas da minha aparência. Tenhamos piedade, diz os Espíritos, dos algozes e vítimas. A gente não pode julgar ninguém, dar uma condenação a quem quer que seja, seja qual for o crime que aquela criatura cometeu. Por quê? Porque o algoz é aquela criatura que está pedindo punição para a próxima. A próxima pode ser na outra encarnação, pode ser nesta. A vítima é aquela criatura que plantou errado. Portanto, agora está semeando. Mas a gente não pode jamais dizer, ó, aí, está colhendo da vida passada. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Teresina, nós fomos a um determinado centro espírita, que não é o João Nunes Maia, por favor. E a pessoa que dirigia a casa, eu fiz um atendimento fraterno e desabafei os problemas que estava passando. Na época eram duros, mas eram necessários. E a pessoa olhou para mim e disse, sabe o que é isso? É o que vocês fizeram na vida passada. Agora vocês estão tudo colhendo. E aí a pessoa ainda achou por bem e me deu Memórias de um Suicida para ler. Mas eu entendi, a intenção da desinfeliz era eu não cometer o suicídio com aquilo que ela me estimulou. Porque se eu estou passando, vamos imaginar que eu fosse uma pessoa fraca, porque eu sou um espírito endurecido, não é assim que me quebra, não. E aí, quando ela disse isso, eu chegasse em casa e começasse, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz na vida passada para estar merecendo isso? Então, se eu estou passando é porque eu fui muito ruim. O que é que eu tenho que fazer? Me jogar de algum prédio, me jogar de uma ponte, ou dar um tiro na minha cabeça. E aí ela chegaria, pessoa, no mundo espiritual, com as mãos sujas de sangue. Porque, de qualquer forma, estimulou alguém a dar cabo de sua própria vida. A gente esquece que a gente contribui também com a nossa má convivência, com as palavras que nós dizemos. Por isso que tem aquele livro Horizontes da Fala, para a gente ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente precisa nos tratar e não prejudicar alguém. E aí, quando a gente fala de essência e de aparência, não tem como a gente esquecer da oração de São Francisco de Assis, que a gente pensa que aquela oração é para ajudar os outros, ou pedir para que eu ajude os outros. Aquela mania que nós espíritas temos de acharmos que vamos para a casa espírita para ajudar os irmãozinhos desencarnados. E nós não vamos para ajudar irmãozinho nenhum, nós vamos para nos ajudar. Que às vezes eles nem chegam no centro porque nós somos tão ruins que eles nem se aproximam. Diz, quem que está lá? Marciane? Vou nada, eu conheço isso, só tem cara de santa. E aí a gente vai para trabalhar essa essência. E a oração de São Francisco é uma rogativa à nossa cura. É uma rogativa para tratarmos da nossa essência. Quando ele diz, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Para eu ser instrumento de Jesus, eu tenho que me trabalhar. O que eu tenho de pior é que não precisa ninguém dizer, porque às vezes eu tenho mazelas que ninguém sabe. Aliás, tem mazelas que nem eu sei que tenho. Lá para os 40, que eu estou, é longe disso, num problema que a gente passa. Eu não sei porque que alguém sorriu quando eu falei 40. Você ainda não fiz nem 30. Ele diz, onde houver ódio, que eu leve o amor. E a gente diz, mas eu não odeio ninguém. Aquele ódio que está camuflado lá, eu só tenho amor para dar. Seria bom se fosse assim, mas tem aquele ódio que a gente não consegue nem ouvir falar no nome de uma pessoa que a gente estremece toda. É um frio que sobe, um calor que desce, a gente diz, mas eu não odeio, são amargas lembranças, alimentadas pelo ódio, a gente só não dá o nome certo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, que eu traga o perdão para dentro de mim, que eu não leve só o perdão para os outros, obrigue os outros, fulano, mas tu tem que perdoar. Não. Será que eu já perdoo? É lembrar daquelas situações complicadas? João Nunes Maia uma vez ensinou para uma pessoa que ele rezasse para aquela criatura, para transformar o ódio que tinha. E a pessoa foi para casa achando que era a coisa mais fácil do mundo. E quando chegou lá, começou o Pai Nosso que está... Mas, menino, por que eu vou rezar por fulano, se foi ele que me machucou? Mas, menino, vou rezar nada. Passou, até que um dia ela rezou. Depois de 3 meses, ela conseguiu fazer um Pai Nosso por aquela criatura. E aí ela voltou para o João Nunes e disse, João, pronto, agora eu estou livre, já consigo rezar por ela. Ele disse, agora abrace. Ela disse, abraçar? Não, aí já é pedir demais. Ele disse, é a condição. E aí ela disse que quando pensava, visualizava, não era pessoalmente, era só na mente. Quando ela visualizava a criatura, que ela ia abraçando, os braços pesavam e arriava.
Ela dizia, mas menino, por que eu não consigo abraçar? Foram 2 anos. No dia que ela encontrou esta pessoa, ela tinha feito pela manhã uma prece e tinha pedido a Deus que desse a condição dela abraçar, porque ela estava indo fazer uma palestra sobre perdão das ofensas. A espiritualidade faz cada uma com a gente, que é um negócio incrível. Por isso é que eu digo, palestra é aquilo que você precisa praticar na sua vida, por isso é que você é chamado para aquele tema. E aí, quando ela fez, ela conseguiu abraçar. E ela disse, graças a Deus, estou livre. Ora, só aí já vai 5 anos de ódio por aquela criatura. Quando chegou no congresso, a primeira cara que ela viu foi da moça. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se não tinha uma outra porta para ela entrar e sair, não sem abraçar, mas não teve jeito. As portas que tinham estavam fechadas. E aí ela foi e disse, é o jeito. Quando a criatura se virou, que olhou para ela, disse, meu Deus, há quanto tempo que a gente não se vê, criatura. Como eu ando precisando falar contigo. Porque tem tantos problemas na minha vida que a gente só pode contar para quem confia. E eu confio em ti. Quando ela disse isso, ela viu, perdeu 5 anos da vida dela, adoecendo, odiando uma pessoa que não tinha nada contra ela. Foi só uma palavra que a essência dela, de orgulhosa, não trabalhou. E virou uma doença, e virou uma inimizade, e vários anos de perda de viver. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Se alguém brigar comigo, se alguém ficar indiferente, que eu seja a primeira a ir tratar dessa pessoa. Com isso eu vou estar trabalhando a minha essência, porque lá na minha essência tem aquele orgulhozinho falando, deixa que ela venha. Não vai, tu vai ser besta. Mas menino, vá você, porque você é a pessoa mais esclarecida. Mas foi ela que me ofendeu. Ótimo, quem carrega o peso é ela, não você. Mais um motivo para você levar a união aonde houver a discórdia. A dúvida onde houver a fé. A dúvida onde houver a fé é exatamente acreditar que tudo que eu estou passando é para minha melhoria. É para eu crescer. É para eu chegar mais perto da divindade. E não voltar tão cheia de mazelas quanto eu cheguei. Onde houver erro, que eu leve a verdade, a minha verdade, a verdade que eu aprendo na doutrina espírita. E que aquele erro dá para ser superado. Se a gente for analisar, é uma rogativa constante para nós. Que eu leve alegria onde houver tristeza. Se tu vive numa tristeza lá na tua essência por uma mágoa que tu sofreu, uma traição, um abandono, que trate você com alegria, você mesmo, responda, os espíritos, e Jesus já dizia, faz por ti que eu te ajudarei. Nenhum espírito vai fazer milagre de dizer, menina, deixa eu tirar da Marciane essa tristeza e botar alegria. A Marciane que tem que puxar pelo discernimento e agradecer pelas outras coisas boas que tem na vida, embora dentro dela ainda seja treva, mas eu tenho a oportunidade de trazer a luz da minha lucidez, que é dando o que se recebe, é compreendendo o que se é compreendido, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que quando eu sair daqui, eu tenho um futuro me esperando do lado de lá, que eu não vou apodrecer lá no meu túmulo, não, lá minha aparência, mas a minha essência, uma nova vida, uma nova oportunidade, reencontros com pessoas que eu amei e que me são caras, seja um familiar, seja um amigo querido, é sempre trazer essa lembrança na hora das adversidades. Porque é nessas horas que a gente vai ver o que a gente precisa ser diante daquela situação que estamos passando, daquela contrariedade. Muitas pessoas dizem assim, eu não sou feliz, eu não sou uma boa pessoa, eu não sei dar amor, porque eu não recebi amor. Eu sempre digo, se tu não recebeste amor, é porque sairia amor demais para ti, que tu já tem, agora tu está na encarnação de dar e não de receber. Se cair uma gotinha, transborda. Ah, mas eu fui abandonada e fui criada num orfanato. Eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. O meu pai era um alcoólatra, minha mãe uma prostituta. Como é que tu queres que eu vá ser uma pessoa de boa essência? Eu saí a eles. Minha gente, quem puxa é filho de cego, que puxa o pai por um bocado de tempo. A gente herda dos pais apenas aquilo que a gente quer mesmo herdar. Somos nós que trazemos para nós mesmos, como uma vingança, como um não tratamento de essência. Uma moça saiu do norte de Minas Gerais, numa região muito pobre, paupérrima, seca total.
E ela vai para Belo Horizonte porque naquela época tinha-se a oportunidade de trabalhar na casa de família como empregada, família de gente rica. Na época, funcionário do Banco do Brasil era uma pessoa riquíssima. Hoje é só o funcionário do Banco do Brasil. Não chega a ser rico, mas tem muita gente que gostaria de estar lá no Banco do Brasil. Então, não vamos entrar nesse mérito. E essa moça sai do norte e vai trabalhar na casa de família. E quando ela chega nessa casa, uma jovem de 16 anos, cheia de esperança, vendo um mundo se descortinar pela frente, um mundo que ela jamais ousaria pensar que existia, deixando toda aquela necessidade para trás e aquela maravilha pela frente. Eu lembro que quando eu era menina, pequenininha, outro dia, eu saí, a minha mãe, nós éramos muito pobres. A minha mãe era manicure. E que me causou um orgulho absurdo de ter sido filha daquela mulher que passava dia trabalhando para me sustentar e dar o melhor que podia para mim. E não tínhamos geladeira. Ela tinha sido adotada pela minha avó e foi reencontrar o pai dela legítimo, que era um homem bem-sucedido na vida, a família toda rica. Talvez a minha beleza veio de lá, né? Quem sabe? E aí, quando eu cheguei na casa do meu tio e do meu avô, me deparei com aquele objeto maravilhoso na cozinha, que eu abri e vi um vento gostoso. Eu disse, minha gente, o que será isso? E eu vi que fora era quente, mas dentro era bom. O que foi que eu tive a ideia? Tirei tudo que tinha dentro da geladeira e fui ficar lá e fechei a porta. Era o mundo que estava aparecendo para mim. Que maravilha era aquilo. Que pena que depois eu levei uma surra da minha mãe, que ainda hoje eu me lembro. Porque isso era coisa que ela ficou louca atrás de mim, eu dentro da geladeira, e todas as coisas da geladeira do lado de fora. Mas isso era coisa de criança hiperativa. Hoje eu seria hiperativa. Na época era digna de apanhar mesmo. E essa moça se deslumbrou com a maravilha, geladeira, televisão, luz, que não tinha na casa dela, e um belíssimo rapaz, filho da dona da casa. E ela se encantou, se enamorou, e engravidou daquele jovem. E automaticamente a mãe daquele jovem mandou o filho embora para os Estados Unidos e a moça volta para a cidade dela, para aquele desespero, carregando um filho. E a vergonha de chegar em casa e dizer para a mãe que não soube dar equilíbrio aos seus impulsos, aos seus desejos, e acabou cedendo àquele rapaz. Mas nem por isso ela baixou a cabeça. Ela criou o filho da melhor forma possível, fazendo dele um homem digno. E hoje nós nos deliciamos com a palestra desse filho. Chama-se Haroldo Dutra Dias. Ele soube trabalhar da sua essência, daquilo que a vida impôs a ele. Em nenhum momento ele parou e disse, minha mãe era essa, minha mãe era aquela, minha mãe errou. Eu passei pelo que eu passei e hoje é um juiz bem-sucedido, um espírita de alta inteligência, um fenômeno, com livros maravilhosos a nos ensinar. E a gente reporta aquela avó que não quis aquele neto. Garanto que se hoje ela tivesse a oportunidade de saber que ela é vó do Haroldo Dutra Dias, ela cairia de joelho pedindo perdão pela arrogância dela, pelo orgulho exacerbado dela, que só fez com que ela perdesse a oportunidade de ter um espírito daquela forma no seu seio familiar. Valores são difíceis da gente conquistar. Valores aqui da terra é dificílimo. Eu ando louca para comprar um traque. Gente, mas como eu gosto daquele carro. Mas o único traque que está chegando para mim é o de São João e acaba hoje. Eu tenho que me conformar mesmo com o que eu tenho. Que não é lá um Abrastemp, não é um traque, mas já me ajuda muito. E são valores materiais. Imagine os valores morais, os valores espirituais, que são os que realmente a gente necessita, porque a gente não volta de traque para o outro mundo. Mal a gente vai, às vezes, de aeróbis, e olhe lá, quando não vai a pé mesmo, vagando. Porque esses valores estão escondidos a 7 chaves. E essas 7 chaves abrem 7 portas. Que cada porta abre 7 caminhos, que cada caminho nos leva a 7 cidades e que a cada cidade nós encontramos 7 dons de Deus que nós precisamos. Por isso é que é tão difícil, mas não é impossível.
e nós temos a necessidade de conquistá-lo. Eu separei os 7 dons e vou me ater a falar só de 2 que são excelentes para a nossa fala de hoje. Sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade, que é a capacidade de amar, confiança em Deus e fortaleza. Fortaleza significa conhecer a si mesmo. A gente não quer se conhecer, a gente quer conhecer o vizinho. Vocês me perguntaram quem são minhas professoras amigas de colégio, eu sei tudo a vida de cada um, julgo todas. Se me der R$10, eu ainda digo até o nome delas, das que estão aqui presentes. Principalmente a diretora. Sim, mas vamos lá. Mas eu, Marciane, para dizer os meus defeitos eu justifico. Eu não tenho orgulho, minha gente, eu tenho amor próprio. Eu não tenho egoísmo, eu tenho zelo pelas minhas coisas. Por exemplo, se você chegar na minha casa, não tem quem diga que eu sou espírita, porque você não encontra um livro espírita. Aí encontra o Evangelho. Está lá na mesa. Por quê? Porque se chegar alguém na minha casa e ver a quantidade de livros que eu tenho e os livros são bons, vai me pedir emprestado, gente. E livro é tão caro. Aí a gente justifica. Não é que eu seja egoísta, é porque eu custo tanto a ganhar, é egoísmo mesmo. Vai para o umbral, quando sair, chega lá, vai ter um monte de livro caindo na minha cabeça e vai dizer, olha aí, Marciane, lembra daqueles que estavam guardados? Mas eu não quero me conhecer. Piedade é a capacidade de amar. Nós não amamos, nós gostamos. Ultimamente nós ficamos com as criaturas, mas amar é quando você aceita o outro com as imperfeições dela. Com todos os defeitos que aquela criatura tem, você aceita, ama. Porque talvez se você não tem aqueles defeitos, é porque você está para amparar aquele que ainda tem, não para você humilhar, pisotear, dizer, olha aí, ô diferença de mim para ti. Ele tem aquele defeito e nós, qual que nós temos que está escondido? E aí nós vamos trabalhando a nossa essência, porque de uma hora para outra a gente vai precisar da única riqueza que a gente tem, que é a nossa essência. E esses momentos aparecem da noite para o dia. E aí a gente volta lá na época do Hitler, nos campos de concentração, onde foi preso o psicoterapeuta Viktor Frankl. Ele foi condenado aos campos de concentração sem ter cometido nenhum deslize na sua vida. E ele, ao caminhar para lá, quando chegou no campo de concentração, formavam uma fila, tinha os que iam para a direita e outros que iam para a esquerda, de acordo com o balançar da cabeça do oficial. E ele prestou atenção que o pai, a mãe, a esposa, o irmão, a irmã, todos foram para a direita. Ele disse, ótimo, porque quando eles entravam num galpão, não saíam de lá e tinha muita fumaça saindo daquele galpão. Ele, com a sua inteligência, entendeu, ali acaba tudo. Ótimo, já chegamos aqui, o que é que vai restar para nós? Mas quando chegou na vez dele, a cabeça balançou para o lado esquerdo. E ele teve que passar 2 longos anos no campo de concentração. Ele entrou nu naquele galpão, despido de tudo, inclusive de seus títulos, de suas honras, de seus bens materiais, da pequena roupa que ele trazia. Ele entrou completamente nu. E ali, ao dar o primeiro passo e olhar aquele galpão, que cabiam apenas 200 pessoas e tinham 1.110 criaturas, ele entendeu que dali em diante era o que ele tinha na essência que ia fazer ele viver, sobreviver ou quem sabe ser encaminhado à morte. Mas era só com a essência dele que ele contava. E ele entrou, passou 2 anos naquele galpão, dormia um momento em pé e o outro agachado, para quando o outro levantar ele poder agachar. Foram assim durante 2 anos. A comida dele era 150 gramas de pão durante 4 dias. Mudou completamente a vida dele. Acabou. Mas ele cada dia buscava do que ele tinha de melhor. E assim ele foi sobrevivendo. Ele foi sendo psicoterapeuta àquelas criaturas que estavam lá pelo mesmo motivo que ele. Nada. Sem ter cometido nenhum crime. E assim ele ajudou um a um. A guerra já estava para acabar. Ele é convidado pelos amigos a fugir. Tinha uma possibilidade de fuga. E alguns deles já estavam tão fracos. Ele estava em Auschwitz, que na verdade é uma rede de campo de concentração. Aquele que age melhor seria levado para um outro campo. Desculpas bobas para fazer com que passassem por aquele tempo sem dar trabalho para os militares.
E quando ele vai passando por aquela criatura que só tinha osso e carne, e pele, melhor dizendo, ele olha e diz assim: você vai fugir, né? Eu, se estivesse no seu lugar, também iria. E ele olhou para aquela criatura que igualmente a ele não tinha mais nada, mas aquela criatura contava com ele. Então aquela era a hora dele dar o testemunho de fé e provar quem ele era. Porque nós somos o que somos nas nossas adversidades. Na hora que a gente tem a oportunidade de sair lucrando, mas a gente pensa que só eu vou sair lucrando. Então eu mudo e ajo como a minha consciência manda. E assim fez o Victor. Naquele momento ele disse: não, eu vou ficar com você. Ele disse: quem deixaria de fugir para ficar nesse inferno? Ele disse: eu, para fazer deste inferno o seu céu. E ele ficou 2 dias depois da fuga, o homem desencarna. Com certeza desencarnou em paz, por saber que tudo que ele tinha perdido, restava uma criatura naquele porte, que estava ali e esquecia dele para lembrar do outro. Se nós formos vermos, é isso que a doutrina espírita diz, que a gente esqueça um pouco de nós e cuidemos do outro, que sejamos um Bezerra de Menezes, que deixa seu filho doente em casa e vai cuidar do filho de uma pessoa desconhecida, porque sabe que o filho está com Jesus. Mas nós somos tão egoístas que nós dizemos: não, eu vou cuidar primeiro dos meus porque é a minha obrigação. Será que é a minha obrigação ou é a minha fuga? E lá, nesse campo de concentração, Victor descobriu que só existem 2 tipos de pessoa na face da terra: os decentes e os indecentes. Dentro daquele campo de concentração, ele viu muitos militares decentes, que cumpriam as ordens do Hitler, mas que sabiam suavizar com um pão aqui, uma água ali, uma chicoteada mais fraca, um aprisionamento menos duradouro naquele isolamento. Eles eram decentes, mas ele constatou que existiam muitos indecentes judeus que entregavam seus amigos por uma migalha de pão. É o que nós fazemos. Às vezes privilegiamos alguém que está no erro, só para a gente não desagradar aquele que vai nos retornar alguma coisa. Aquele desgraçado que jaz no caminho, a gente diz: não, mas isso aí vem outro e ajuda, eu que vou me comprometer. E aí a gente pergunta hoje, nesse momento, tratando do tema essência e aparência, a quem nós nos classificamos? De decentes ou de indecentes? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. O homem é capaz de mudar o mundo para melhor desde que mude o seu mundo. Eu não posso exigir que as pessoas mudem, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar em pequenos gestos. Quando eu assisto, por acaso, aquele programa Ronda Policial que passa que um marginal, um ladrão, matou alguém ou roubou a bolsa de uma senhora. E eu digo: ah, infeliz, esse deveria morrer. Para esse aí não tem jeito não, porque ele é ladrão, porque ele é um marginal. E vamos trazer para nós a nossa consciência dos nossos pensamentos, desejos e ações. Será que eu não roubo a paz de alguém? Será que eu não roubo o estímulo de alguém, a vida de alguém? Quando eu desencorajo as pessoas, então a gente tem que pensar 2 vezes no que diz, porque muitas vezes tem aquele que nos conhece que sabe que a gente fez exatamente a mesma coisa num cenário diferente, mas fizemos a mesma coisa. E nós estamos dizendo para ele: para mim só a morte, porque eu não vou mudar. Mas eu venho para a casa espírita e digo: meu irmão, eu estou tentando mudar. Ele diz: mentira, está do mesmo jeito. Porque ele sabe o que nós desejamos ao outro. O que mais importa não é o que a gente espera da vida. A gente se preocupa muito em dizer: o que eu espero da vida eu não estou conseguindo. Vamos nos preocupar com o que a vida espera de nós. Com aquelas criaturas que foram colocadas no nosso contexto. Aquelas pessoas que nós encontramos à toa, que não existe nada à toa. E que a gente precisa dar um estímulo, que a gente precisa dar um aperto de mão. E nós não fazemos isso, são pequenos detalhes. A gente passa numa calçada, não estou dizendo isso com vocês, é comigo em primeiro lugar. A gente passa, tem aquela criatura pedindo esmola. Nunca nós paramos, estendemos a mão e dizemos: como vai, meu irmão? Como é que você está? Porque no máximo ele é meu primo, porque está naquela condição e eu estou numa superior. É porque Deus assim o quis. Pode ser para ajudar aquele caído da estrada. Aí eu jogo as moedas para que o tilintar da moeda
satisfaça o meu orgulho, a minha essência de dizer: eu sou mais, eu tenho poder. Portanto, eu tenho uma chaga enorme a ser tratada na minha essência. Quando conhecemos e estudamos a nossa essência, nós temos a possibilidade de nos desenvolver sem martírio. Vamos sair hoje daqui, meu Deus do céu, tudo aquilo que a Marciane disse está batendo na minha cabeça. Eu não faço aquilo, eu também não faço. Mas a gente tem que ir puxando para nós a responsabilidade de mudar agora. Essa história de dizer, na próxima vida, talvez, se viermos, talvez venhamos numa condição mais difícil do que aquela que nós já reclamamos hoje. No trabalhar da nossa essência envolve 2 pontos. Envolve o perdão e o auto-perdão. E são 2 coisas muito difíceis. Perdoar e se perdoar. Perdoar eu acho até mais fácil, porque eu perdoo a quem me feriu. É fácil, quem carrega o fardo do erro é ele, não sou eu. Eu perdoo para cortar o meu vínculo e deixar ele em paz e eu seguir o meu caminho. Agora o auto-perdão é eu parar e reconhecer que eu errei. Isso dói. Não são grandes erros, não, são pequenos. Aquela palavra que você proferiu e feriu na alma da criatura. Ela não precisa nem falar, você sabe que errou. Aquele julgamento, aquela condenação, aquela frase boba que a gente... Eu tenho certeza, meu filho, eu conheço como a palma da minha mão. A gente não conhece nem a gente mesmo. A gente está aqui para se conhecer, porque senão nós não teríamos vindo. Tem uma oradora espírita, ela conta essa história. Eu não vou citar o nome exatamente porque eu não recebi nenhuma autorização dela, ela é muitíssimo conhecida. Talvez já até ouviram essa história dela. Ela nasceu muito pobre, paupérrima. E a mãe dela tinha notado a inteligência dela e colocou ela na melhor escola da cidade. E nessa melhor escola, ela era a única negra. Ela carregava 2 coisas muito complicadas, ser pobre e negra. E ela tinha uma discriminação, ela tinha uma vontade louca de dançar. Ela fantasiava no mundo dela a dança. E veio para a escola, a comemoração da escola, a dança do cisne. E ela disse agora, tinha um corpo perfeito, linda, uma moleca de seus 9 anos, perfeita para dançar aquele tipo de dança. E a professora entra na sala nesse dia, tinha 40 alunos na sala dela, e foi chamando todas as meninas, até que entrou para os meninos, e ela não foi chamada. E uma colega dela olhou para a professora e disse, professora, fulana não vai ser chamada? E a professora, na sua arrogância, no seu poder máximo, olhou e disse, menina, tu já viu o cisne negro? O mundo morreu bem ali para ela. Ela entendeu que ela não iria àquela dança por ser negra. E ela ficou na sala sozinha. Todos os 39 foram participar da dança, menos ela. E ela achava que tinha esquecido isso, porque em seguida veio uma outra professora e chamou para ela representar o samba, porque ela era uma crioula. E crioula sabe dançar muito bem o samba. E ela chegou na casa dela revoltada e disse, não dança. A mãe dela, dança. Não dança, dança, porque você é negra. E negro tem que saber dançar, principalmente o samba. Vou preparar a melhor roupa para você, você vai apresentar dignamente e vai mostrar para ela que você faz o diferencial no samba. E ela foi, apresentou, os anos passaram, essa criatura hoje tem mais de 60 anos. E ela disse que tinha esquecido, nunca mais encontrou aquela professora. E um dia ela está no carro, quando toca a música, ela liga o som, o que é que toca? A dança do cisne. E ela automaticamente disse, ela não me colocou para dançar. Quando ela disse isso, ela parou e pensou, não perdoei. Se depois de tantos anos ainda haver essa dor dentro de mim, é porque eu não perdoei. Meu Deus do céu, correu para o Chico Xavier. E chegou e disse, Chico, pelo amor de Deus, eu estou tão abafada, eu não consegui perdoar. Ele disse, nem eu, minha filha. Porque Chico era doce, não levava ninguém ao desespero. Se ele pudesse arranjar uma imperfeição para ele, para não lhe diminuir, ele assim fazia. E ele disse, minha filha, tenha calma, tudo é explicado. Quando ele senta, uma das trabalhadoras dele chega para compor a mesa e diz, olha para ela e diz, criatura, tu veio, eis a nossa rainha. E ela olhou para trás, ora, quem não tinha dançado nem a dança do cisne era a rainha. E ela olhou e disse, está falando comigo? E o Chico do lado dela só em prece. Ela disse, minha criatura, faz 15 dias que o Chico Xavier explicou quem é você.
Você é a única na condição de mulher que pediu para vir mulher negra, educadora, espírita, médium. Só uma rainha suportaria trazer tanta responsabilidade quanto você. Nisso ela caiu em si. Por que chorar e crucificar uma professora que não tinha essa visão da fortaleza que estava diante dela? Por quê? Porque a professora não tinha uma essência trabalhada, agora ela tinha a obrigação de trabalhar a sua essência. Assim somos nós, quando nos depararmos com os nossos problemas. Os animais andam em rebanho, os peixes em cardume, os pássaros em bandos, os índios em tribos e o homem em sociedade. Só tem uma diferença: os primeiros sabem que precisam ser ajudados e ajudarem. E nós, homens, ainda buscamos prazer em nos destruirmos, seja de que forma for, mas ainda buscamos a destruição dos nossos semelhantes. Como diz o poeta Juan Giménez, vá devagar, não tenha pressa. O único lugar que você precisa chegar é até você mesmo, até a sua essência. Só um minutinho para contar essa história, bem reduzida para nós, para que a gente possa entender o que me dá prazer hoje. Uma moça trabalhava no grupo do Alberto Almeida, um excelente palestrante espírita, e essa moça sofria de uma obsessão terrível e não conseguia se chegar a quem era esse espírito que a obsediava. E foi feito um retrocesso, mas antes de fazer o retrocesso pelo Alberto Almeida, ele perguntou a ela: o que mais lhe dá prazer? Ela disse: me dá prazer? Me dá prazer filmes de guerra, filmes de época, da época do Cristo. Mas por que, Alberto? Ele disse: não, por nada, só curiosidade. Fizeram o retrocesso. Ela era um soldado do Império Romano, que foi responsável por matar todas as crianças com menos de 2 anos na época do Cristo. E ela matou 2 crianças inocentes nos braços da mãe. Na época era ele, porque a gente varia de sexo de encarnação para encarnação. E aí, quando ela mata essas 2 crianças, que puxa a espada, ela cai na real, porque a mãe não teve nenhum gesto, apenas 2 lágrimas rolaram no rosto. E ela viu que matar um semelhante em guerra, um inimigo, é louvável. Matar 2 crianças que nada fizeram é um crime. E a mãe comete o suicídio e ela também comete o suicídio. Perambula até a crucificação do Cristo. E ela se depara no dia, no Gólgota, olhando aquelas 3 cruzes, e o olhar dela vai direto no crucificado, Jesus. E ela olha, ele, na época, olha e diz: me ajuda. Só no pensamento: eu não posso mais, eu não aguento mais. Jesus tinha 2 anos, a crucificação supõe-se aos 33. E Jesus só baixa a cabeça, e quando baixa a cabeça, ele é socorrido pela espiritualidade e já volta para os dias de hoje. Aquela jovem médium que estava sofrendo a obsessão. Naquele momento não foi encontrado quem era a criatura. Pouco tempo depois ela chega e diz: Alberto, tem o espírito de uma mulher que disse que só vai falar contigo através de mim e aqui no teu consultório, porque ela não quer entrar no centro espírita. Alberto Almeida tinha essa força e esse equilíbrio, fez o trabalho no consultório dele. E quando o espírito chegou, disse: custou, mas eu te encontrei. Continuas o mesmo. Ele disse: sou eu, meu irmão? Ele disse: aqui está falando por mim. Hoje ela está disfarçada de ela, mas eu conheço como ele. Ele que matou meus 2 filhos, sem nem dar uma chance para fugirmos. Hoje, todas as noites eu estou na casa dele, apertando o coração do filho dele, maltratando o juízo da filha dela. É um casal que ela tem e eu sinto muito prazer quando eu faço isso e ela enlouquece e eles gritam de dor. Eu digo: estás pagando aquilo que me fizeste. Quando terminou, Alberto Almeida disse: você já olhou os olhos daquelas crianças? Nunca parei para ver isso. Olhe, busque no seu pensamento agora, nesse momento. Vá lá. E ela cai em prantos, porque ela identifica os 2 filhos da vida passada. Nesta vida, aquela moça que foi o algoz terrível, pediu para vir mãe, que é o cúmulo, o excesso do amor, para curar aquilo que ela feriu.
a dar amor a quem ela maltratou, a quem ela tirou a oportunidade de viver. E ela cai em prantos porque ela errou. Ela esqueceu de ver que o tempo passa e as pessoas melhoram. O que é que tem a ver com a nossa fala de hoje? Essências e aparência. O que é que nos dá prazer ainda, lá no nosso íntimo, que a gente não confessa para ninguém, mas a gente sente um prazer inenarrável. É isso aí que precisa ser tratado. É isso aí que na noite de hoje nós pedimos à espiritualidade amiga, a espiritualidade benfazeja, os samaritanos, que tenham piedade de nós e aclarem em nossa mente, no nosso coração, a chaga que nós carregamos na nossa essência, para quando nós sairmos daqui, possamos encontrar braços abertos para agradecer o imenso amor que nós distribuímos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada.